Olá, seja muito bem-vindo ao YouTube Band News FM Rio, mais um Saúde News, e hoje vamos debater a saúde mental. Falaremos de burnout, excesso de trabalho, quanto isso pode impactar na sua vida e também estresses pós-traumáticos. Eu já convido você a se inscrever no nosso canal, dar o joinha, compartilhar com os seus amigos este tema e, claro, colocar aí algumas observações em nosso chat. Se você quiser ver outros conteúdos do Saúde News, tem na playlist também. O nosso convidado hoje é o Dr. Luiz Felipe Pagotto, mestre e doutor em psiquiatria pela UFRJ, que vai debater com a gente aqui diversos aspectos deste tema. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Marcos, um grande prazer estar aqui com vocês, né, atendendo a um convite da própria Band, em parceria com a Golden, e é uma emoção para mim especial por ter acompanhado, né, a Band News, né, nesse começo, principalmente lá no começo, né, onde fazia parte também da forma, na época da formação em psiquiatria, né, quer dizer, mais ou menos o tempo que eu tenho de experiência profissional está junto com o tempo da rádio. Então, pegando ali a época do Boechat, né, a sequência José Simão, as tiradas, né, o Rodolfo Schneider aqui no Rio. Então, particularmente, um momento muito, muito bacana. A honra Muito que é obrigado. Nossa. A honra que é nossa. Esse podcast ele é apresentado pela Golden Cross, então vou entregar também um kit da Golden Cross para o senhor, doutor. Tá aí. Muito obrigado. Uma lembrancinha para você. Tá E bem. a gente vai começar esse papo. Então roda a vinheta e vamos nessa. Doutor, a gente começa esse bate-papo primeiro Sim. separando um pouco, digamos assim, as classificações, né? A sopinha de letras que a gente tem de problemas relacionados à saúde mental. Sem dúvida. Vamos começar pelo burnout. O que é o burnout? Bom, burnout é um estudo complexo, né? Assim, que a gente avalia de forma subjetiva, né? De forma geral, a psiquiatria se calca, né, com aspectos da subjetividade a partir da entrevista, observação dos pacientes e suas queixas. E o burnout, ele corre, né, com uma condição de exaustão, mas exaustão física e psíquica, né, conjuntamente, são dois aspectos fundamentais, e a despersonalização, que é o processo no qual o indivíduo, né, a pessoa que está sofrendo naquelas condições, ela começa a ter uma conduta de afastamento, né, um afastamento afetivo, um afastamento da relação com o próprio trabalho, né, até como uma estratégia de defesa para suportar aquilo que ela já vem passando, né, os estressores que ocorrem no ambiente de trabalho, seja ele qual for, né. O burnout, inicialmente, só concluindo, isso acaba impactando diretamente na competência, né, na capacidade daquela pessoa em desenvolver o trabalho dela, da sua produtividade, né, mas em decorrência, acho que principalmente das situações anteriores. E, historicamente, né, o burnout ele é primeiramente colocado, né, como uma síndrome, esse entendimento. Na década de 70, houve algumas avaliações, mudanças ao longo do tempo. Inicialmente, era mais voltado com profissionais de saúde ou pessoas, né, indivíduos profissionais que estavam relacionados ao cuidado com outras pessoas, né, cuidado com pessoas que sofriam de alguma doença, alguma condição, né, de precariedade, que demandavam, né, cuidados especiais. E isso foi, ao longo do tempo, foi se mostrando, né, foi se ampliando, né, até a gente chegar ao período atual, né, de 99. Em 1999 foi ter um decreto nacional, né, de que inclui as questões de ordem psicológicas como condições relacionadas ao trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. E os estudos não param, né, assim, tem muita gente debruçada sobre isso e precisa ser melhor divulgado, melhor compreendido, né, até para não haver a gente tentar minimizar confusões e direcionar, né, as pessoas que eventualmente estejam passando por isso ou identifiquem em colegas, em familiares, né, a melhor tipo de abordagem, né, como conduzir
alguma forma prevenir, né, e dar outras direções, né, se capacitar para se recuperar, para poder ter enfrentamento dessas condições, desses fatores, né, dessa condição de estresse permanente que leva, no caso, à exaustão, que é o primeiro aspecto do burnout, podemos dizer assim. No dia 1º de janeiro do ano passado, Sim. 2022, a OMS reconheceu, né, como uma doença ocupacional o burnout. E qual é a diferença do burnout em relação ao estresse, como ansiedade, depressão? O que a gente pode identificar de diferente, né, ainda nessa sopa de letrinhas de problemas de saúde mental? O principal talvez seja a relação com a atividade ocupacional, né? No caso, o trabalho é o que se apresenta, né, como o principal aspecto, mas existem até estudos, né, muito mais rudimentares ainda em início, né, falando até de um burnout parental, né, dos pais em relação aos filhos, as necessidades atuais, né, as Uhum. crianças demandam, acho que muito mais da gente, né, ou talvez o mundo demande mais da gente, né, e as preocupações de ter uma boa formação, de dar o melhor para, né, os seus filhos e tudo que se relaciona. Então, mas é um aspecto muito mais ocupacional. O burnout ele vem de uma condição de estresse permanente, né? E não uma situação adversa, pontual, ou pequenos empecilhos, né? Que eventualmente ocorrem de forma peculiar a cada momento. Mas uma condição constante, sem perspectiva de mudança. A princípio, né, a pessoa começa a lidar com isso como uma condição estressora que é quase que permanente, né? Por todo o tempo. E ao longo do tempo, a chance grande de abrir, né, de desenvolver um quadro de burnout, né, e as suas graduações é muito maior. Em relação aos transtornos, né, a gente pensar em ansiedade, né, mas como condições, né, patológicas, como um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno do pânico, ou quadros fóbicos ansiosos, né, fobias de modo geral, e também da depressão, né, são condições que precisam ser melhor avaliadas até por um profissional, né, capacitado, um psiquiatra principalmente, né, devidamente capacitado, habilitado, para fazer essa distinção. Mas eu colocaria, né, essencialmente a questão ocupacional, né, em uma exposição ao estresse contínuo, né, como a maior característica do burnout. A gente acabou de passar, né, ainda passa, recentemente É. foi colocada, né, foi evidenciada aí uma nova cepa da Covid e tudo, mas durante todo aquele período de pandemia mais crítico, né, inicial, onde nós não sabíamos, né, muito sobre a evolução, o que precisava ser feito, né, natural de uma afecção que surgiu, né, de forma abrupta, né. Uhum. Eh, com o tempo a gente vai manejando, né, o próprio empirismo, né, médico, da medicina e científico vai avançando, né, no entendimento melhor do vírus, mas os profissionais, não só médicos, né, equipe de enfermagem, equipe técnica, assistentes sociais, né, foram profissionais, né, que estavam mais expostos àquela condição, né, de tratamento e vindo mais gente, pessoas não suportando, acabando vindo a óbito, e você lidar também com aquilo tudo, né, e sem um recurso, né, muitas vezes com a ausência de recursos, né, a Sim. gente está aqui no Rio de Janeiro, né, e tivemos dificuldades, imagina, em áreas mais carentes do nosso extenso país. Então, eu sou um exemplo, né, de um grupo de trabalhadores que sofreram uma condição recente, Uhum. né, e que num primeiro momento ali a gente não via, né, não vislumbrava nenhuma possibilidade É. de recuperação ou de estabilização daquilo, contenção, né. Muitos passaram por isso, tem diversos estudos atuais que mostraram que esse grupo populacional estava exposto também. Outros profissionais também, de pessoas que trabalham sempre muito com contato de suporte social, né? Equipes policiais, resgate, corpo de bombeiros, né? Também estão expostos, são grupos mais expostos também a essas situações.
além de a gente pensar em aspectos da organização dos trabalhos atualmente, por conta de, de estrutura, né, de você ter como que está desenvolvida, né, uma estrutura de empresa, né, como é que isso chega aos funcionários nos seus vários níveis, né? Muitas vezes os indivíduos acabam adoecendo por um prejuízo daquela organização da empresa, né, e não por uma questão sua, prática, né, por uma incapacidade diretamente sua. São coisas que podem acontecer. Então, acho que essa parte ocupacional seria o principal diferencial, mas sempre lembrando que o ideal é a gente ter uma avaliação formal, né, com um psiquiatra especializado. A gente vai separar aqui agora em dois aspectos, que você comentou da pandemia, e a pandemia ela trouxe um capítulo novo para a gente em relação ao home office. Mas antes da gente chegar nessa parte do home office, queria saber de você a questão do ambiente de trabalho, né? Como o ambiente, vamos colocar o ambiente tradicional versus o ambiente contemporâneo 3.0, para entrar na parte digital, mas quanto esse ambiente tradicional de trabalho pode influenciar uma pessoa a ter um estresse de trabalho, ter um burnout, ou às vezes até um estresse pós-traumático, dependendo da situação que ela possa passar. Sim. É, o ambiente de trabalho, né, como acabei de falar, ele é determinante, ele tem influência nisso, Uhum. né? A gente pensando em doenças mais antigas, ocupacionais, pensar a parte de intoxicação ou exposição a substâncias, né? Assim, as coisas foram era muito o entendimento das doenças relacionadas ao trabalho eram mais colocados dessa forma, nos primórdios de tudo. Atualmente, o ambiente de trabalho ele faz muita diferença. Como Uhum. as pessoas se relacionam, como você se relaciona aos seus pares, como é a distribuição da empresa, né? Um indivíduo que exerce, né, se dedica, né, ao trabalho, não tem um retorno, né, não tem, Sim. chama aí de feedback, né, não tem uma direção ou uma orientação, não é buscado o que é o melhor dele produzir, né, ou uma direção. Às vezes a pessoa também se encolhe, se fecha, né, com medo também por conta do mundo competitivo também, né, atualmente, sociedade, né, um ambiente de trabalho cada vez mais competitivo, indivíduos tendem às vezes a se recolher, né, se recolhendo ele divide menos com seus pares, né, não tem a troca, né, com outro um colega do lado que já teve aquela experiência, ou com um profissional que está mais tempo na casa, ou um profissional mais experiente. E são coisas essenciais, né, que podem diluir um pouco essa condição estressante. Esse é um ponto também que o home office é uma realidade, já vinha, né, não só o home office, mas também todo esse universo Uhum. digital, né, de estudo, né, as formações à distância, ou cursos mesmo que sejam não oficiais, né, ou voltados, né, registrados como acadêmicos, né, vinculados ao MEC ou coisas do tipo, né, qualquer tipo de atividade que esteja disponível online, tomou uma proporção muito maior a partir da pandemia. Então, o home office é ótimo na medida que você saiba utilizá-lo, Sim. né? Então, se você, para desempenhar um home office, você precisa ter um ambiente de trabalho na sua casa, precisa ter tentar respeitar um horário dentro do que é possível, controlar os outros indivíduos, né, quando se trata de uma família ou outras pessoas que moram, né, com você, e aproveitar o tempo que você poupou de deslocamento para atividades, até uma atividade física, algum tipo de atividade social, ou se dedicar mais tempo para um hobby, por exemplo, que são coisas mais lúdicas, né? E que vão ajudar nesse processo. Caso contrário, você acaba acumulando, né, diversas tarefas ao mesmo tempo. Então, sua atenção vai ficar mais dividida ainda do que no local de trabalho, né? A gente
às vezes eu escuto alguns pacientes falando, eu mandei a mensagem para fulano, eu estou esperando, aí me trava, né? Quer dizer, no ambiente eu prefiro ir para o trabalho. Não, o outro prefere ficar em casa. No trabalho eu troco, eu vou ali, tomo um café, a gente resolve um problema junto. Acho que o sistema híbrido talvez seja o ideal, né? A gente tem uma mobilidade, faz parte da nossa realidade. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não ficar em função dela, né? Então, eu acho que esses cuidados para o home office são extremamente importantes para a saúde mental. Agora, tem níveis ou índices para identificar um burnout? Como a gente pode, até familiares, colegas de trabalho, como a Uhum. gente pode começar a ver os primeiros sintomas de uma pessoa com burnout? A primeira, né, a primeira parte de tudo é a condição de exaustão, né? O indivíduo que está exaurido, ele não consegue mais desempenhar a função do trabalho, né? Do ponto de vista físico, sensação de falta de energia, prostração, a própria fadiga. O ponto de vista psicológico, né, gerar mais ansiedade, sintomas de entristecimento, prejuízo cognitivo, né, uma dificuldade importante, significativa de concentração, prejuízo de memória recente, esquecimentos de um modo geral, poderia colocar como primeiros sintomas, chegando, né, num passo conjunto aí, que seria a gente pode dizer que é uma mesma condição, né, são dois lados da mesma moeda, que é a parte da despersonalização, que é justamente o afastamento, né? A gente tem um afastamento afetivo, um distanciamento das outras pessoas, e aí começa a tratar o trabalho até com forma indiferente, né? Não fez, fez o essencial, né? Sem uma preocupação, ou até não conseguir alcançar aquela satisfação que é advinda também do trabalho, né? O trabalho é extremamente importante para nós, através do qual a gente consegue conquistar, né, coisas para si, para a sua família, né? Então, assim, tem o lado positivo, só que a gente precisa tomar alguns cuidados, né, tanto da parte do trabalhador, do próprio indivíduo, quanto também dos empregadores, né? Como eu disse, por exemplo, né, a história do feedback. Se você não tem retorno, ou se é demandado uma coisa além do que, né, os profissionais às vezes precisam ser multifacetados, fazer de tudo, né? De repente a pessoa vai ter dificuldade, o outro tem um pouco mais de facilidade, precisa haver uma troca, precisa ser uma revisão, né, um fluxo contínuo de conversa nesse sentido. Um tempo atrás, eu fiz um trabalho leve, né, muito breve, na verdade, desculpe, com uma empresa, era uma startup, ela expandiu e o CEO da empresa nos conhecemos através de contatos e veio em busca, né, justamente de ter de como é que eu vou lidar, né, com essa situação. Foi pré-pandemia, né, mas como é que eu vou lidar com essas situações de trabalho? E na empresa, um que está mais estressado, o outro que parece estar deprimido, é um burnout, não é, né? E aí a gente fez alguns contatos, atendi algumas pessoas, né? E a preocupação dele, né, era justamente como manter a equipe coesa, né? Com o suporte. E essa, a princípio, a percepção dos profissionais que eu tive a oportunidade de ter contato, também através de palestras, de orientações, é que a empresa tinha, de fato, era uma coisa que realmente acontecia, não era só uma ideia do que ficou lá com o CEO. Não, aquilo foi estratificado para baixo e todos os níveis estavam sentindo. Lógico, era uma empresa não muito grande, estava em crescimento, mas que era visto isso, né? Foi uma experiência particular, né, de que isso é possível, né, e que faz diferença para qualquer nível. Então, eu acho que é um cuidado aí que a gente precisa ter também, né, do lado do empregador, da empresa, porque se está todo mundo coeso, você tem produtividade. Sim. Né? Quando você perde alguém afastado para o INSS ou perde dias de trabalho por atestados, né? Você tem perda de produtividade, você tem um prejuízo da dinâmica da empresa. Aquele funcionário não está ali, então alguém vai ficar sobrecarregado.
né? Se já havia uma sobrecarga, ela vai ficar maior. A chance disso ser, né, distribuído para outros pares é mais ou menos razoável, né? Você comentou agora há pouco de hobbies, para a pessoa até, digamos assim, desestressar, Sim, desanuviar um sim. pouco, né? O quanto é importante uma atividade individual, por exemplo, uma academia, uma corrida, e uma atividade coletiva, num futebol, uma aula de dança, um aulão coletivo, na rotina de uma pessoa que começa a identificar que está sofrendo com esses problemas. Essa pergunta é muito, muito importante, né? A gente fica perguntando, identificar, mas o que que a gente pode fazer, né? Uhum. Sempre, e isso é uma das coisas que nós podemos agir, né? Tá da nossa parte aí de ação, né? Nossa responsabilidade está sob o nosso controle. Hobbies, de um modo geral, né? Sejam eles, né? Quais forem, né? Seja fotografia, música, né? Alguma atividade artesanal. Eu nunca fiz. Sabe, Começa. alguma coisa pode ser. A gente tem tanta oportunidade hoje, né? Tantas coisas à mão. A gente falou da parte do universo digital, né? Tem vídeos para tudo, né? O pessoal trocando muito, né? Com YouTube, podcasts e dando orientações, né? Por exemplo, nesse sentido, né? Então, assim, são coisas que podem vir a ocupar um espaço que tiram, né? Tiram o foco ali daquele estresse, né? Do relacionado ao desempenho, a questões relacionadas ao trabalho, da conta de toda a demanda de trabalho, podem ser extremamente benéficos, né? Atividade física, né? Atividade física é quase que um primeiro quesito de tratamento para qualquer tipo de transtorno mental, né? Para qualquer condição que esteja trazendo impacto para a saúde mental. E aí a atividade física a mais diversa possível, né? Você não vai querer vai querer correr uma maratona agora de imediato, né? Precisa ter alguns cuidados, avaliação, orientação, mas pequenas coisas, como às vezes dar a volta no quarteirão de casa, ou dentro, né? Quem mora em condomínios, ou passar a fazer coisas a pé, né? Se movimentar mesmo que seja vai fazer um pilates ou algum tipo de atividade de alongamento. Existem aqui no Rio, né, Grande Rio, tem essas praças que foram Uhum. colocadas algumas máquinas, né? Uhum. de brin, Academia da brin, terceira idade que pode usar não, mas tranquilamente, né? acho que é para Para todos. todos. Mas são alternativas, até mesmo nos outros Sim. brinquedos, né, de ferro, assim, você consegue fazer atividades ao ar livre. Uhum. Né? A gente estava falando do home office, É. confinamento, né? Se você fica ali, tudo você faz em casa, né? O seu trabalho está dentro de casa, mesmo você tem um espaço em casa para ok. Mas se você não sai, é a história, você não aproveita. Respira o ar livre. Pois é, né? Ter contato com o ambiente. Você podendo, não posso durante mas final de semana você pode tentar fazer, dar uma escapada, podendo escapar, a gente pensar coletivamente, em família, Uhum. né? Vamos dar um passeio, vamos fazer uma caminhada. A gente tem praia, mas quem está no interior tem outras possibilidades, né? Seja no campo, fazer trilhas, por exemplo. Bom, e caminhar até uma praça, essas atividades coletivas, elas são importantes, né? Que você puder inserir seus familiares, amigos, né? Você participar, se sentir dentro de um grupo, né? São também outros aspectos, um outro aspecto extremamente importante para a saúde mental de um modo geral, né? Então, você está dentro de um núcleo, você consegue trocar, né? A gente não fica vinculado ao telefone, né? Que a gente troca mensagem, você não sabe a entonação que a pessoa deu. Às vezes Exatamente. escreveu rapidamente porque está envolvido em alguma coisa. Não falou direito comigo, melhor não mandar, mas não, né? Mas o contato pessoal é sempre importante. A gente precisa cultivar isso, né? E em relação à família, tem uma preocupação muito grande, principalmente pós-pandemia, né? Do que deixar o amanhã, como será. Como é que tá essa relação dos pais com os filhos, dos cuidados que os pais estão tendo com os filhos? Não chega a ser um burnout, que não chega a ser relativo a um trabalho, Sim. mas é algo parecido, né? A gente vai pensar em termos ocupacionais como os cuidados com os filhos, né? A profissão pai e profissão mãe, né? Sendo que a profissão mãe sempre é a mais desgastada, não há a menor dúvida disso. Né, é inevitável porque as mães elas têm uma representação
né, ímpar aí Aham. com os filhos. Mas a gente falar, né, pós-pandemia, esse universo de confinamento, né, a gente ainda vai ver, né, está vendo ainda alguns resultados, mas a médio e longo prazo, o quanto que impactou isso, né? Alguns aspectos já são observados, por exemplo, com distúrbios do sono, né? Uma coisa que a gente acabou não passando, mas é bom o Uhum. gancho aí, que houve por conta de uma desocupação ou por conta do ensino improvisado, né, inicialmente, que não foi preparado aqui, mas improvisado para crianças e adolescentes, as crianças e adolescentes ficaram envolvidos, né, eventualmente com jogos, né, porque não podia sair de casa, não podia ir para a escola, então você ficava confinado ali dentro do ambiente de casa, procurando alternativas, então passou a ter alterações do ciclo do sono, né, e muito uso eletrônico, né. Isso é um aspecto extremamente importante. Isso é um ponto também, a gente falou da atividade física, do hobby, né, mas da disciplina em relação ao sono. Os distúrbios do sono, a privação de sono, ela traz consequências, né, assim, do desenvolvimento de condições de transtornos mentais, independentemente do Sim. burnout, mas qualquer outro tipo de afecção. Você pode ter uma origem numa privação do sono, num sono irregular, num sono que não tem qualidade. E a gente está falando desses aspectos, né, de cuidado com crianças e adolescentes. Isso foi um ponto, né? O excesso de tela, o excesso de jogos eletrônicos, o excesso mesmo de assistir televisão, computador, né? Isso serve para nós também, né? Ter a disciplina, né? A regulação através da luz do dia. Por isso, atividades externas são importantes. Você está no ambiente de confinamento, né? No home office. Mesmo outras atividades né, que sejam, né, no nível, né, escritorial, vamos dizer assim, você precisa respeitar os horários. Hoje a gente tem a luz artificial que acaba empurrando, né? Uhum. E também todos os outros meios de interação. É verdade. O que estamos aqui é um meio de interação. Então, assim, conteúdo e coisas interessantes para serem vistas, vai ter. Se você pegar, avançou 1 hora aqui, aí tem que acordar, foi dormir 1 hora, 2, tem que acordar às 6, 7 horas da manhã, ou antes, às vezes. Aquilo você eu compenso no final de semana. Você não compensa no final de semana. Não dá. Então, aquilo é uma bola de neve. Então, a gente precisa ter disciplina também nesses aspectos, né? De preservação, né, em relação ao sono. Isso é um ponto importante. Cuidados com as crianças é sempre delicado. Mas, principalmente, né, na infância e na adolescência, a gente está em processo ainda de desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Então, a conectividade está em curso. Isso vai parar só no início da vida, no iniciozinho da vida adulta. Você ainda tem ainda algum desenvolvimento, alguma ampliação de conexões neuronais no sistema nervoso central. Então, a gente ter cuidado com isso, né? Estimular a leitura, estimular atividades lúdicas, mesmo, né, a gente falando de ficar em casa, você pode ter outras alternativas que não só o uso dos eletrônicos. Não é para a gente Mas demonizar. Não, a gente vai jogar videogame, mas vai fazer outras coisas também, né? Essa rigidez, ela precisa a rigidez da disciplina precisa existir no sentido de preservação até para a posteridade, né? Para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente para a vida. Agora, nosso bate-papo tá já chegando ao fim, a gente veio, vai falando, vai caminhando. Que recursos uma pessoa pode consumir, né, em termos de livros, de aplicativos, ou até mesmo de sites, para ter mais informações sobre o burnout, para se ajudar também? Às vezes, a pessoa está acompanhando aqui o nosso bate-papo Uhum. e identificou alguns sintomas, se reconheceu ali. A questão de aplicativos de meditação ou livros para ter uma autoajuda, o que as pessoas podem procurar? Nesse sentido, um ponto interessante aí da meditação, né? Existem linhas de tratamento, né, e de suporte para burnout, mas para outras, né, transtornos de ansiedade, né, ou qualquer transtorno do humor, do uso da meditação, do mindfulness, que é um tipo de linha nesse sentido, por conta até dessa pancadaria que a gente vive É a atualmente. famosa pausa, né? A história, né, o ponto da disciplina, né, assim,
é um momento ali para você tirar para você não ficar alheio ali a ruídos, né, ao próprio universo digital, você ter uma concentração, refletir, né? Eu acho que a gente precisa desses intervalos para poder se entender até, né? Quais são os nossos objetivos, o que pode ser feito, o que não pode, né? Quais são as nossas limitações, nossas prioridades. Senão você entra num looping que vai, possivelmente, se não te leva a uma condição de burnout, pode deflagrar alguma condição, né, de ordem, né, algum impacto aí na saúde mental, seja ele qual for. Sites aplicativos, eu orientaria, né, a gente tem a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é um site aberto com bastante material acessível, independente de você também estar vinculado, né, ser um membro da associação. Mas é um órgão de referência nosso, né, nacionalmente. Conferir ali também, né, tem os profissionais que estão vinculados à Associação Brasileira de Psiquiatria, os profissionais dos centros universitários. Aqui no Rio a gente tem a UERJ, a UFRJ, a própria Unirio, o UF Niterói. A gente podendo ter acesso a esses dispositivos nos ajuda bastante a ter um entendimento do né, o que vem exatamente, o que tem à frente, o que veio primeiro, né? Será que a gente já tem uma condição pré-mórbida? Tinham outros fatos acontecendo, né? A pessoa já tem alguma condição, algum tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, uma ansiedade generalizada, já é uma condição que tende a cronicidade, mas surgem demandas de trabalho específicas, isso também pode ser considerado um burnout, ou não, desenvolveu uma condição endógena, sofreu algum tipo de violência, né, ou presenciou algum tipo de violência, né, tem um aspecto aí em relação a essa parte, a gente acabou passando um pouco, né, mas acho que vale a pena falar, ainda mais nesse universo aqui infelizmente, da nossa cidade, mas as coisas que a gente pode extrapolar para o país inteiro, da violência, né? Exposição à violência, né? E aquela coisa, foi um assalto, tem um assalto aqui, foi assaltado de novo, tal. Aí parece que teve alguma situação que foi mais grave e aí a pessoa é assaltada de novo, a gente vamos dizer que é menos grave, né? Quando você conta a história, foi uma bobagem ali, né? A pessoa arrancou, um batedor, roubou a carteira, mas o fato de ter tido, né, um episódio, a gente pode entender que é menos complexo, como essa pessoa teve repetição, ela está mais exposta a cada novo evento, ou a cada nova, às vezes, presenciar, né, alguma situação de violência, de ameaça de morte ou de injúria, de lesão, né, corporal. Essa pessoa tem mais chance de desenvolver uma condição, um estresse pós-traumático, um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade. Então, acho que tudo isso são aspectos que são relevantes. Então, doutor, ouvinte, Luiz Felipe Pagotto, obrigado pela sua participação aqui no Saúde News. Prazer imenso ter estado aqui, né, nos estúdios, uma conversa, né, que a gente teve aqui contigo, Marcos. É uma satisfação imensa, realmente. E agradecer, né, eu espero que ter podido contribuir aí com os meus pares, os outros ouvintes da rádio, e destacar que a gente está aí com o Setembro Amarelo, né, que foi colocado, né, foi estipulado pela associação, né, um esforço enorme da Associação Brasileira de Psiquiatria, a fim de trazer o tema de saúde mental, principalmente, né, dos cuidados que merecem se ter com a população em termos de saúde pública, né, e de condutas preventivas, não só o tratamento, mas de condutas preventivas. Acho que a nossa conversa foi também nesse sentido, né, a gente para tentar evitar chegar a situações extremas, que infelizmente às vezes vão acontecer. Mas tudo que a gente puder fazer de contenção, né, de parar as coisas antes, é algo que vai trazer um impacto, né, no nosso meio social de uma forma geral. Então, chamo atenção para esse período, né, para esse mês aí de setembro, que virou
um mês emblemático na luta por uma condição de uma qualidade de vida melhor para a nossa população, né, em relação à saúde mental. Exato. Obrigado mais uma vez, doutor. E você que acompanhou o Saúde News até agora aqui, gostou, dê o joinha, compartilhe com todo mundo, se inscreva em nosso site e, claro, participe à vontade da nossa programação da Band News FM, veja a playlist dos outros assuntos que já debatemos aqui no Saúde News. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.